Olá, já pararam para pensar que todo mapa, na verdade, tem uma linguagem própria, quase secreta? Pois é, hoje a gente vai aprender a decifrar esse código, a transformar qualquer mapa de um desenho confuso numa história cheia de informações. Para começar, vamos dar uma olhada nisso aqui. O que é? Um contorno, uma forma, mas o que ela representa de verdade? É uma ilha? Um país? Um bairro? Sem nenhuma outra informação é impossível saber. Não passa de um rabisco, né? E é daqui que a gente parte. A resposta é bem mais simples do que parece. É só aprender a língua dele. Isso mesmo, mapas têm gramática, vocabulário, tudo. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Porque, no fundo, um mapa é muito mais do que só uma imagem bonita. Ele é um documento, um pacote de dados, construído com algumas pecinhas essenciais que guiam a nossa leitura. Vamos conhecer essas peças? E aqui estão elas, as 5 peças-chave desse quebra-cabeça. Título, escala, orientação, legenda e projeção. Entender o que cada uma faz é o grande segredo para ler qualquer, mas qualquer mapa mesmo. Vamos começar com a que talvez seja a ferramenta mais poderosa de todas, a escala. É a escala que faz a ponte entre aquele pedacinho de papel na mão e o tamanho real do nosso mundo. Então, o que a escala faz é dizer pra gente exatamente quantas vezes a realidade foi encolhida para caber ali no mapa. É ela que dá sentido para tudo. Sem escala, uma linha de 5 centímetros é só uma linha. Com escala, essa mesma linha pode significar 5, 50 ou até 500 quilômetros. E como a gente encontra essa informação? Bom, ela aparece de 3 jeitos. Tem a escala numérica, que é essa razão, tipo 1 para 50 mil. Tem a gráfica, que é aquela barrinha que já mostra as distâncias. E tem a verbal, que é a mais direta de todas. Ela simplesmente diz, 1 centímetro representa 1 quilômetro, por exemplo. Agora, atenção aqui para um detalhe que parece confuso, mas é super importante. Pensa comigo. Uma escala grande, tipo 1 para 10 mil, tem um número menor depois dos 2 pontos. Sabe o que isso significa? Que a realidade foi pouco reduzida. O resultado, a gente vê uma área pequena, tipo um bairro, mas com um nível de detalhe imenso. Já a escala pequena, como 1 para 2 milhões, tem um número gigante. Aí, a realidade foi super reduzida. A gente vê uma área enorme, tipo um continente, só que com bem menos detalhes. Vamos para a prática para isso ficar bem claro. Imagina que a gente mediu uma distância de 14 centímetros num mapa, e a escala dele é 1 para 50 mil. A conta é simples, olha só. A gente multiplica 14 por 50 mil. Isso dá 700 mil centímetros. Agora é só converter e pronto, chegamos a 7 quilômetros no mundo real. Viu como é fácil? Certo, agora a gente já sabe como medir distâncias. Mas e todos aqueles desenhos e cores espalhados pelo mapa? Para entender isso, a gente precisa da nossa segunda ferramenta, a legenda. Pensa nela como se fosse o dicionário do mapa. Olha só esses símbolos. Um aviãozinho, um círculo com um ponto no meio, uma linha azul sinuosa. O que será que tudo isso quer dizer? Sem uma colinha, é pura adivinhação. E é exatamente para isso que a legenda existe. A legenda é aquele cantinho do mapa que traduz todo esse vocabulário visual. É ela que explica que o avião é um aeroporto, que a linha azul é um rio e que as diferentes cores podem mostrar coisas como altitude ou até a densidade de população. E essa ideia é resumida perfeitamente aqui. A legenda é a chave de interpretação. Sem ela, o mapa fica trancado, cheio de mistérios. Com a legenda, a história que ele conta começa a fazer sentido. E o mais fascinante é que muitos desses símbolos são universais. São as chamadas convenções cartográficas. É como se fosse um acordo mundial. Ou seja, uma âncora sempre vai indicar um porto, e um aviãozinho, um aeroporto, não importa o país. É uma linguagem visual que todo mundo entende. Bom, agora que a gente já tem a escala para medir e a legenda para traduzir, vamos dar uma olhada nos elementos que formam o esqueleto do mapa, a estrutura dele. Faltam 3 peças vitais. Primeiro, o título, que responde de cara à pergunta sobre o que é este mapa. Depois, a orientação, que geralmente é uma rosa dos ventos ou uma setinha apontando para o norte, para a gente saber para que lado olhar. E, por fim, a projeção, que explica qual foi a mágica matemática usada para transformar o globo terrestre numa folha de papel. Isso leva a gente a um ponto crucial. Simplesmente não existe mapa perfeito. É impossível achatar uma esfera sem distorcer alguma coisa. Ou o tamanho dos continentes fica errado, ou a forma dos países, ou a distância entre os lugares. Toda projeção é uma escolha, uma ferramenta, que decide o que é mais importante mostrar. Beleza?
Agora que já conhecemos todas as ferramentas, vamos juntar tudo isso e resolver aquele nosso mistério do início. Lembra daquela imagem em branco lá do começo? Olha só para ela agora. Conforme o título, a escala, a legenda e a orientação aparecem, ela ganha vida. O que antes era um contorno sem significado, agora se transforma numa ferramenta cheia de informação, pronta para contar uma história. Esse é o poder desses elementos juntos. No fim das contas, a chave para decifrar qualquer mapa está aqui. São 5 elementos. Ao se acostumar a procurar e a entender esses 5 componentes, qualquer pessoa pode de fato ler a história que um mapa quer contar. Então, fica o convite. Da próxima vez que um mapa aparecer na frente, o desafio é não enxergar só linhas e cores. É procurar por esses elementos, ler a linguagem dele e se perguntar, afinal, qual é a história que este mapa está tentando contar?